Bom dia, amigos e amigas. Os bolsonaristas estão agora fazendo uma grande comemoração em relação a uma coisa que eles estão mostrando como sendo um efeito extraordinário do governo Bolsonaro. Mas todo mundo sabe que os bolsonaristas são ignorantes. A ignorância deles é tão grande que chega a ser incomensurável. Qual é o problema? Não leem e grande parte é fanático religioso. É claro que nessas condições é impossível analisar e compreender qualquer coisa. Eles estão falando do superávit do governo Bolsonaro. Mas o que é superávit? É um termo da ciência econômica que quer dizer que no caso dos governos, nós estamos falando de governo, então no caso dos governos, você arrecadou mais do que gastou. Tá certo? O resultado de um ano, do exercício de um ano de um governo, ele acumulou mais receita do que despesa. Traduzindo melhor ainda, a receita foi maior do que a despesa. Isso é bom? Vocês não tenham dúvida. E o objetivo do governo, do comerciante, do empresário e também de uma família é ganhar mais do que o que gasta. Porém, a vontade só não é determinante para nada, vai depender das condições objetivas daquela economia. Agora eu vou explicar para desmoralizar a maldade dos bolsonaristas e a ignorância dos bolsonaristas, que são duas coisas. A maldade daqueles que sabem, mas dizem o contrário, para enganar os trouxas, e a ignorância, que são os bolsonaristas que não sabem dizer, repetem como papagaios. O que é uma desgraça e uma tragédia humana. Você ter ignorante, que não sabe de nada e só repete o que escuta falar. Por que, então, que eles estão comemorando um superávit do governo Bolsonaro? Vou explicar de forma didática e objetiva para os amigos e as amigas compreenderem o que está acontecendo. Vocês lembram que o Bolsonaro, mancomunado com Michel Temer, congelaram dinheiro do país para dois setores muito importantes para o povo do Brasil. A, saúde. B, a educação. Esses dois sujeitos congelaram, por um período de 20 anos, os gastos do Brasil com a sua saúde, meu caro trabalhador, minha cara dona de casa, meus amigos e minhas amigas. E também para a educação. Quem perdeu com isso? Os seus filhos.
Sabe por quê? Porque se você não faz investimento na educação, é claro que o seu filho vai ter uma educação de péssima qualidade. Seu filho, portanto, não vai ter condições cognitivas de competir com os filhos da classe média e dos ricos, porque ele está tendo uma educação ruim. Então, congelar dinheiro para a educação significa, em outras palavras, em um crime. E para a saúde, pior ainda, porque tanto você, como seu filho, como a sua mãe, como a sua sogra, e o seu sogro, e os seus familiares, vão precisar de saúde e não vão poder fazer uma cirurgia, não vão poder ser consultados da melhor forma que um cidadão pode ser. Então, se ele congelou esse dinheiro que deveria ser para essas duas áreas, por um período de 20 anos, é claro que ele economizou, não é verdade? Portanto, ele gastou menos e teve uma receita maior, porque ele não gastou. Mas ele não gastou com quem, brasileiros e brasileiras? Com você, com o seu filho. Tanto lá na área da saúde, como na área da educação. Vamos um pouco mais para frente nesse diálogo. Vou trazer outros exemplos. O Bolsonaro não pagou os precatórios e, infelizmente, com o apoio do Congresso Nacional, deputados sem compromisso com o povo, hipócritas e, por que não dizer, ordinários. O que é precatório, minha gente? Vou dar também o conceito, porque a maioria das pessoas, aliás, grande parte das pessoas, a maioria não sabe, viu? Por exemplo, qualquer trabalhador, qualquer funcionário público e outros segmentos foram afetados por alguma coisa que tirou seu direito. Aí essas pessoas, então, entraram no Poder Judiciário para reaver o seu direito. Por exemplo, alguém se aposentou, mas o cálculo da aposentadoria veio errado. Era para ser um pouco mais, de acordo com o que ele pagava, e ele recebeu menos. Um professor tinha um direito tal, mas não recebeu. E assim por diante. Isso, então, chama-se precatório. Ganharam na justiça, veio a ordem de pagamento. O governo Bolsonaro, como qualquer outro governo, teria que ir pagando essas dívidas inerentes a ações judiciais. Aí o Congresso Nacional colaborou com o Bolsonaro e votaram, decidiram que o Bolsonaro não pagava essas dívidas. Vocês sabem o valor dessa dívida? 90 bilhões. Ele não pagou, então, às vítimas. E depois de muitos anos, ganharam a ação. Muitas pessoas já haviam morrido. Aí isso ia servir para a mãe e para os filhos. Então, Bolsonaro não pagou. Não pagou. 90 bilhões. Portanto, voltando para o superávit, ele não gastou 90 bilhões, pagando o que o Estado devia aos seus cidadãos. Então, ele não pagou a despesa de 90 bilhões e ficou com os 90 bilhões como receita falsa. Daí ele fala superávit.
Mas vamos para outra coisa. Que essa é de grande importância compreender. Bolsonaro reduz o valor do salário mínimo. Ele reduzia todo ano um pouquinho. E o governo também paga salário mínimo. Os prefeitos também pagam salário mínimo. E os governadores de estado também pagam salário mínimo. Correto? Paga a quem? Aos terceirizados, aos garis, o pessoal que faz a limpeza nos hospitais, nas escolas, nos prédios públicos, varrendo o chão, limpando o chão, apanhando o lixo, lavando o banheiro. Essas pessoas ganham salário mínimo. Muitas dessas pessoas. Se o salário mínimo diminuiu, o governo pagou menos, não é verdade? Portanto, ele acumula mais dinheiro na receita, ou seja, na arrecadação. Mas ele deixou de servir ao seu povo. E por último, para não ficar tão longo essa nossa conversa, aproximadamente 5 milhões de brasileiros e brasileiras pediram suas aposentadorias, ou seja, solicitaram suas aposentadorias no INSS. O que o Bolsonaro fez? Deu ordem expressa para os dirigentes nomeados por ele, do INSS, retardar a análise e a liberação das aposentadorias. Quando ele sai do governo, no fim de 2022, tinha aproximadamente 5 milhões de brasileiros que tinham dado entrada nas suas aposentadorias e não tinham sido analisados e nem tinham se aposentado. Isso significa dizer que ele economizou dinheiro público, que não era dele, porque o governo não é dono, o governo administra o dinheiro público. Agora, esse dinheiro público que eu estou falando, meu amigo e minha amiga, é seu, que durante 35 anos de sua vida, trabalhando duro e ganhando pouco, você pagava a Previdência Social. Mas na hora de se aposentar, o Bolsonaro não lhe aposentou. Está correto? Aí ele diz que fez superávit, mas à custa do sacrifício infernal desse trabalhador que trabalhou para os empresários amigos dele, Bolsonaro, porque também é um empresário desonesto e fracassado. Mas você não teve o seu retorno da sua aposentadoria. Ele economizou dinheiro que não era dele, por isso ele diz, isso é superávit. E o imbecil que segue ele, e que é, como eu disse, ignorante e maldoso, diz que ele fez um superávit, por isso ele é um bom governo. Estamos falando dessa questão de aposentadoria. Além desse problema, tem o outro, amigos e amigas. Bolsonaro fez a reforma da Previdência Social. Ele aumentou a idade das pessoas para conseguir a aposentadoria. Essa idade, ela saiu de 35 anos para homens com a carteira assinada, mas 65 anos de idade para poder conseguir a aposentadoria. Isso vai prejudicar a quem? A você. Está aí na sua casa. Porque você, para se aposentar agora, vai precisar trabalhar os 35 anos. Isso já era normal. Não é aí que lhe afeta. Mas ter 65 anos de idade, que antes do Bolsonaro bastava você ter
53 anos de idade se fosse homem. A mulher é um pouco menos. 30 anos de trabalho, com a carteira assinada, e a idade de 62 anos de idade para se aposentar. Vai ser um inferno no futuro ou não vai ser um inferno? E para as pessoas que antes já estavam no sistema, porque tudo isso que eu acabo de falar em relação à aposentadoria é para quem entrou a partir da reforma. Mas os que antes já estavam trabalhando de carteira assinada, eles não vão precisar desse tempo todo, mas vão pagar um pedágio. Aí o pedágio vai ser calculado conforme o tempo que a pessoa já tinha trabalhado antes. Por isso eu não posso dizer aqui, nenhum do mundo pode dizer, porque eu não sei quantos anos você já tinha trabalhado, aquele outro já tinha trabalhado, eu não sei. Se você tinha trabalhado 10 anos antes, o cálculo é um. Se já tinha trabalhado 20, o cálculo é outro. Se já tinha trabalhado 30, o cálculo é outro, e assim por diante. Só quero dizer com isso, concluindo essa informação que eu estou passando, é que todo mundo foi prejudicado com suas aposentadorias. Os que entram agora foram prejudicados imensamente, brutalmente, e os que já estavam trabalhando vão pagar um pedágio e são prejudicados proporcionalmente o tempo que já tinha trabalhado anteriormente, e espero que vocês tenham entendido isso. O que fez o presidente Lula? Assim que começa a governar o país, em 2023. Primeiro, acelerou o pagamento o ato de aposentar esses quase 5 milhões que pediram aposentadoria e não conseguiram no governo Bolsonaro. O Lula está aposentando e vai pagar o acumulado, porque a pessoa recebe o dinheiro da sua aposentadoria a partir da data que ele entrou. Se ele tiver direito realmente, a partir daquela data, ele vai receber todo o atrasado. Então o Lula vai pagar um valor altíssimo e já está pagando. Correto? Sabem quanto o Bolsonaro destinou para o programa Minha Casa e Minha Vida? Menos de 1/4 de bilhão. Menos de 1/4 de bilhão. Você tem 1 bilhão, divide por 4, o Bolsonaro destinou para o programa Minha Casa, Minha Vida, menos de 1/4 de 1 bilhão. Sabe o que o Lula fez? Só para o Minha Casa e Minha Vida, o Lula destinou 9 bilhões. 9 bilhões. É claro que o Bolsonaro fez um superávit, porque ele não pagou o que devia pagar. Não se preocupou com os pobres, com a vida dos pobres e do povo brasileiro. Eu já expliquei para vocês da forma mais didática possível o que ele fez para retirar direitos e economizar dinheiro. Para dizer para quem? Para os credores internacionais, para as grandes empresas internacionais e nacionais, que podem ficar tranquilos que toda a dívida que o Brasil tem, nós vamos pagar, porque nós estamos tirando dinheiro, e eu sou Bolsonaro, do povo sofrido para garantir os privilégios de vocês, capitalistas. Foi isso que o Bolsonaro disse. E o que o Lula disse? Vocês não vão levar calote, não. Porque eu nunca dei calote. Agora, não pense que vão comer o bolo sozinho, não, viu? Parte do dinheiro do Brasil, que é do povo, vai ser destinado para o povo. Aí o Lula acabou com o congelamento de dinheiro para a saúde e para a educação, está pagando os aposentados que estavam represados, eu acabei de explicar para vocês, colocou 9 bilhões
para o programa Minha Casa Minha Vida, para poder garantir às pessoas pobres e que precisam e que vivem em favela como animais, ter também direito a conseguir uma casinha com mais dignidade para viver com a família. E também está aumentando gradativamente o valor real do salário mínimo para poder as pessoas não viverem morrendo de fome. E, além disso, o Bolsa Família, não é? E o Bolsonaro, na véspera da eleição, elevou o valor para R$600 até dezembro, porque ele ganhava a eleição em novembro, no segundo turno, e em dezembro ele já era o novo governo, assumiria em janeiro e não ia ter responsabilidade de pagar Bolsa Família. O que o Lula disse? Vai ser permanente? Miserável. Você não gosta do povo, você odeia o povo, você não tem compromisso com o Brasil, com o bem-estar dos nossos irmãos. Mas vou garantir todos esses direitos fundamentais. E sobre o precatório, o Lula está pagando como prioridade aqueles que ganharam na justiça e não receberam, porque o Bolsonaro é, como eu digo sempre, um verme ignorante e perverso. O Lula é diferente. Por isso o Lula não pode acumular muito superávit, porque dinheiro que é do povo, ele sabe, deveria saber, e se não soubesse, se não fizesse, seria também um miserável. Por retirar direitos humanos fundamentais, como ter um salário maior, como ter uma casa, como poder estudar, como poder ter direito à saúde e o bem-estar como um todo. Essa é a explicação. Eu espero muito que as pessoas compreendam o que está sendo dito e o que está acontecendo no nosso país, para não andar no meio da rua como rebanho, sendo tangido por perversos, que parecem seres humanos, mas são pior do que os lobos.